O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Estados Unidos, 1870. A nação indígena Osage é forçada pelo governo a sair das suas terras no Mississippi para morar em Oklahoma. Eles só queriam viver em paz, mas ali naquelas terras secas acabaram encontrando petróleo, muito petróleo. Os Osage conseguiram os direitos de exploração e não demorou para eles ficarem super ricos. E isso atraiu pessoas de fora para a região. Até que mortes suspeitas começaram a acontecer. Eu sou a Mabê Eu sou a Carol Moreira. e essa é a história do reinado do terror dos Osage. Os Osage eram uma nação nativo-americana que habitava a região central dos Estados Unidos. Antes da colonização europeia, que rolou ali nos anos 1600, os Osage viviam numa área gigantesca que abrangia partes dos estados atuais de Ohio, Illinois, Missouri, Kansas, Arkansas e Oklahoma. E eles já estavam ali há muito tempo antes dos europeus chegarem, né, obviamente, e eles estavam vivendo ali nas terras de boa. Só que, em 1776, rolou a independência dos Estados Unidos e, uns anos depois, em 1803, eles começaram a lutar para ter direito de ficar ali nas próprias terras deles, né? Naquele ano, eles chegaram até a ir para a Casa Branca para falar com o então presidente Thomas Jefferson. E o presidente chamava eles até de meus filhos e tal, mas uns anos depois, começou a obrigá-los a saírem de boa parte das suas terras e assinar tratados com o governo. Ou eles assinavam esses tratados e abriam mão das terras, ou eles seriam considerados inimigos e sofreriam um risco de vida. E aí, lá por 1840, eles se fixaram numa reserva indígena no Kansas. E lá ficaram por alguns bons anos. Os Osage eram guerreiros. Eles mesmos caçavam suas comidas e viviam de uma forma bem diferente dos brancos, que já se vestiam com ternos e chapéus e se importavam com dinheiros e posses materiais. O povo falava uma língua própria, vivia na natureza e eles tinham as tradições deles, como, por exemplo, sair para caçar 2 vezes por ano um animal chamado bisão ou o búfalo americano. Só que a pressão migratória e as mudanças no cenário político, né, cultural e demográfico da América do Norte nunca deixaram de existir, e eles resistiam como podiam. Em 1870, eles foram expulsos do Kansas pelos colonos. Mais uma vez, eles tiveram que sair das suas terras e literalmente procurar algum canto para viver. Os Osage foram deslocados para o oeste e, enfim, fizeram um novo lar, principalmente numa região que ficou conhecida como Território Indígena de Oklahoma. Só que essa nova expulsão veio com um preço gigante para eles. Segundo a ONG Osage National Foundation, abre aspas, esse movimento quase destruiu o povo. Lápides antigas indicam que o maior número de vítimas ocorreu entre mães jovens e bebês. Fecha aspas. Eles não se acostumaram a migrar tanto assim, eram distâncias longas e, além disso, a varíola era uma doença que eles encontraram aí pelo caminho e isso só piorou a situação. Dizem, inclusive, que a população Osage tinha sido reduzida em 95%, se comparada com 70 anos antes. Eram só 3 mil deles cruzando a fronteira do Kansas para sua nova terra. Então eles sofreram muito nessa época. E cansados de serem uma comunidade que era maltratada, né, os Osage fizeram um acordo com o governo americano em 1870 e compraram as suas novas terras de Oklahoma. Eram 600 mil hectares de uma terra que praticamente ninguém se interessava, então ali era assim um lugar com muitas montanhas, não eram terras férteis para a agricultura, que era um dos maiores negócios dos homens brancos ali daquela época, né? Era uma terra rochosa, não dava para cultivar nada ali. E ao mesmo tempo que aquele lugar era super desinteressante para os norte-americanos, para os Osage era um paraíso. Eles finalmente teriam um pouco de paz. Apesar da colonização e dos acordos com o governo, os Osage ainda tinham poder para seguir com suas tradições e um grande espaço de terra para chamar de seu. Segundo o livro Assassinos da Lua das Flores, do David Graham, que é a nossa maior fonte para esse episódio, um chefe Osage chegou a dizer que o povo dele seria feliz nessa terra. Ele falou: "O homem branco não vai colocar ferros no solo daqui. O homem branco não virá para essa terra." Lá eles montaram um grande acampamento de nativos que logo ganhou o nome de Pawhuska. Logo esse acampamento ia virar uma cidade dentro do condado de Osage, em Oklahoma.
Outros lugares que também foram povoados por cabanas e moradores eram Fairfax e Grey Horse, que ficavam a uma distância de uns dias a cavalo de pau-rosca. Os Osage tinham agora um espaço amplo para construir uma nova fase. E o que o chefe falou parecia uma profecia animadora para aquele povo. Mas vocês sabem, né, gente, que se isso tivesse acontecido, a gente não estava aqui fazendo esse episódio. Então a gente sabe que não vem coisa boa por aí. Apesar da terra ser boa para o que eles queriam, os Osage passaram fome quando eles se mudaram para Oklahoma. Até o bisão estava quase extinto nessa época, que era um animal que para eles não era só a caça, né, só a carne, também era uma tradição. Para vocês terem ideia, um oficial do exército da época disse que um bisão morto era igual a um indígena morto. Então as próprias autoridades ali estavam matando os bisões para prejudicar os Osage. Olha isso. E como eles não se alimentavam como os homens brancos, né, ali da época, eles sofreram com a fome e mais pessoas morreram por causa disso. E durante toda essa época, entre 1870 e 1880, para os colonos brancos, os Osage eram vistos como um povo que precisava se ajustar às regras culturais dos Estados Unidos. Era um momento de mudança, de trabalho e de oportunidades de enriquecimento para os Estados Unidos. Um ponto importante é que essas décadas foram logo depois da Guerra Civil Americana, que foi de 1861 até 1865. E depois da guerra, o foco estava direto nessa reconstrução econômica, em ter estabilidade política, construir ferrovia, mineração, agricultura. Isso tinha muito a ver com a colonização e com a ocupação das terras, como as de Kansas e também em Oklahoma. E aí, com o avanço da colonização, os Osage e várias outras etnias indígenas ficaram em contato com missionários cristãos que queriam converter as populações nativas. Para os norte-americanos, o fato deles não falarem a mesma língua que eles, o inglês, também era um problema. E não era como se os Osage quisessem mudar de vida, né? Eu acho que isso é bom deixar claro. Eles que eram procurados por esses missionários e eles meio que não tinham muito o que fazer, assim. E aí foi rolando esse processo de colonização bem gradual, assim. Alguns acabaram cedendo e aí aos poucos algumas pessoas foram vivendo essas novas tradições. E muitas vezes rolava uma mistura de culturas, né? Também chamada de sincretismo religioso, ou seja, vários elementos de tradições religiosas diferentes conviviam junto ali com a rotina dos indígenas. E era uma coisa imposta, né? E vários Osage se recusavam também a aderir a essa nova rotina. Outra coisa que começou a rolar muito também é que, mesmo seguindo as tradições Osage, algumas crianças e adolescentes começaram a ser enviadas para escolas católicas para aprender o inglês e, óbvio, né, o catolicismo e outras tradições ali norte-americanas. Isso porque o governo dizia que os indígenas precisavam se adaptar aos hábitos do homem branco e, se as crianças não fossem, o governo não iria mais pagar as anuidades do terreno que cada família Osage tinha direito. Então, foi mais uma imposição que o governo dos Estados Unidos fez para eles, e eles obedeciam porque eles achavam que tinham que fazer essas mudanças para viverem mais tranquilos, porque, né, o governo estava enchendo o saco deles e tudo mais. Na cultura deles, o nome também era algo próprio, algo único. E mesmo com todo o processo de inclusão de uma nova cultura na vida deles, os Osage continuavam se chamando pelos nomes que eles recebiam nos rituais. Em 1886, essa tradição, esse cenário ainda era muito forte ali. E aí, em dezembro daquele ano, já com a comunidade Osage reestruturada na nova terra, nasceu uma pessoa que é muito importante para esse episódio, que era a Molly. O seu nome Osage era Wacontarreumpa. E, gente, peço desculpa se que a gente tá falando errado a pronúncia, né, do nome Osage da Molly, mas a gente não conseguiu encontrar a pronúncia exata e é bem difícil de falar. Mas os seus pais, o James e a Lizzie, logo viram que Molly era o novo nome da filha deles. E por quê? Porque os outros colonos que passaram a morar ali na reserva de Grey Horse simplesmente chamavam ela assim. Então essa mudança de nomes aconteceu com ela, mas não foi só com ela. De repente, todo Osage tinha um nome de nascença e outro que a sociedade branca impunha a eles. Assim como o inglês era uma forma dos indígenas conversarem com os colonos, esses nomes americanizados também era uma forma, né, dos brancos colocarem o controle ali nos indígenas. E a Molly era uma menina super inteligente e tinha outras 3 irmãs que acabaram sendo chamadas de Minnie, Anna e Rita. Quando a Molly era criança, ela também foi enviada para a escola católica que ficava lá em Pau-Rusca, a vários quilômetros de onde ela morava. E ela foi de carroça e a cavalo e demorou 2 dias até ela chegar na escola. Na escola nova, a Molly só podia falar inglês. Ela aprendeu piano, gramática e principalmente a fazer coisas de casa feita por mulheres, né? Porque naquela época eu criava mulher para cuidar da cozinha, do lar
enquanto os homens aprendiam a caçar e trabalhar fora. Quando a Molly e outras crianças voltavam para casa, né, depois de passar meses na escola, que era um internato, na verdade, todas estavam voltando com essa bagagem cultural que era muito diferente da família, né? Mas mesmo assim ali vivendo entre a família deles. Então isso muitas vezes gerava um clima esquisito, porque muitos pais não falavam inglês e alguns dos filhos começaram a sentir vergonha dos pais porque eles não falavam um idioma novo. Todo o processo de colonização é muito violento, né? E isso sendo ensinado para as crianças só ia fazendo com que, né, criasse essas situações horríveis dentro da família também. E aí a Molly foi crescendo e lá no fim da década de 1890, ela acompanhou outra briga dos Osage contra o governo. Agora, o governo queria lotear o terreno, que era imenso, em parcelas de 60 hectares cada, deixando cada um dos Osage donos do seu próprio pedaço de terra. Então seriam terrenos privados, tipo o que a gente tem hoje em dia, né? Você tem o seu próprio terreno e você faz o que você quiser com ele e tal. Então, o que antes, né, como eles viviam antes em comunidade, da nação ali viver junto, cada um ficava no canto que quisessem e tal, isso foi chegando ao fim. Então, estava rolando essa pressão forte do governo querendo impor essa nova mudança, né? Por um lado, os Osage teriam direito às suas próprias terras, né? Então, será que ninguém iria expulsar eles dali mais, né? Porque eles já tinham sido expulsos. Mas aí tava essa pressão. O presidente na época era o Theodore Roosevelt e ele não ia sossegar até que esse negócio ficasse fechado. Para ajudar os Osage, um dos maiores chefes da nação, o James Bighart, pediu ajuda para um cara chamado John Palmer. Ele era advogado, sabia muito das leis, né, e tinha sido adotado por uma família Osage depois de ter ficado órfão. E como seu pai era branco, ele tinha uma boa fama entre os senadores da época. Só que o Palmer e os indígenas que moravam na reserva de Oklahoma sabiam de algo muito surpreendente que ninguém mais imaginava naquela época. Era uma informação sobre o que tinha debaixo da terra que eles moravam. Era petróleo. Os Osage viviam em cima de uma reserva gigantesca de petróleo, e até então ninguém sabia disso fora eles. Numa das cláusulas do contrato com as autoridades, o advogado Palmer e os Osage colocaram isso aqui, ó. O óleo, o gás e outros minerais cobertos pelas terras de agora em diante ficam reservados para os Osage. E isso foi uma surpresa para todo mundo, né? Especialmente para os colonos. Com a cláusula e a lei do loteamento finalizada em 1906, os Osage estavam prestes a ficarem intocáveis. Todo mundo que quisesse ter licenças para perfurar a reserva de petróleo ia precisar negociar com eles e pagar fortunas. Com isso, várias famílias Osage, incluindo a da Molly, começaram o século XX muito ricas. No livro que a gente está usando como base aqui, ele fala que os poços de petróleo jorravam e subiam numa altura de 20 metros, gente. E os Osage ficavam olhando para aquilo, né, chocados, impressionados. Ao longo da vida da Molly e da sua família, eles conviveram com os brancos no dia a dia. Os colonos começaram a se mudar para o condado Osage e, pouco a pouco, eles ficaram lá de um jeito definitivo. Quando a Molly nasceu, isso já era normal, mas com a chegada do petróleo, isso acabou ficando cada vez mais frequente. E um desses colonos era William K. Hale, um homem que chegou literalmente com seu cavalo e nada mais. Só que conforme a Molly crescia, ela e todo mundo viu o Hale conquistando mais e mais coisas em Oklahoma. Ele tinha nascido em 1874, no Texas, mas começou a morar no condado pouco antes da descoberta do petróleo. E aí, em Oklahoma, ele começou a trabalhar como vaqueiro numa fazenda. No início, ele tinha passado por desafios financeiros e até chegou a falir depois de se mudar para o condado. Mas ele foi virando especialista em gado. Ele foi indo para a área da agricultura e, com o passar dos anos, ele tinha virado, tipo, um maior influencer ali de Oklahoma. Tipo, ele tinha toda a confiança dos Osage, ele agia como um defensor deles. E com a grana que ele ganhava do seu trabalho com o gado, ele tinha comprado várias terras, inclusive terras Osage, e também tinha criado relações com os empresários e líderes políticos. Todo mundo queria ser amigo dele, porque ele conhecia só assim os caras top show do alto escalão. E conforme foi ficando mais rico, o Hale foi se vestindo muito bem. Ele usava ternos, chapéus super chiques, assim. Ele usava um óculos redondinho, bem pequeno. Não era dito claramente isso, mas se você, né, sacasse bem, você ia perceber que quem mandava em tudo por lá era o Hale.
De tão influente que ele ficou, ele foi até assessor do xerife em Fairfax, a cidade onde ele sempre morou depois que se mudou do Texas. O Hale tinha até direito de comandar patrulhas e levar um revólver junto com ele. Com tudo isso levando a moral dele no condado, a família da Molly adorava o Hale. A própria Molly admirava ele e achava que ele era o cara que mais ajudava o povo dela, principalmente porque o Hale ajudava os Osage antes mesmo da descoberta do petróleo, antes deles serem ricos, né? Então ele estava ali ajudando com as contas no hospital, com comida. E aí, por conta disso, ele foi ficando conhecido pela comunidade como o Rei das Colinas Osage. E logo seu nome ficou marcado por essa definição. O rei o dizia que era amigo de confiança dos Osage e que nunca na vida teve melhores amigos que eles. E esse cara, o Hale, tinha um sobrinho chamado Ernest Burkhart, que também tinha sido criado no Texas e era filho de agricultor. E o Ernest era super encantado com as histórias que falavam sobre os Osage, sobre aquele lugar cheio de montanhas e colinas e tal. Então, em 1912, o Ernest se mudou para morar com o Hale lá em Fairfax. E a relação dos dois era meio de pai e filho, assim. E o Ernest já chegou prestando serviços aí pro Hale, que era, na verdade, tio dele, né? E também começou a trabalhar como motorista na cidade. E o Ernest tinha 2 irmãos, o Brian e o Horace, que depois também foram atraídos para o condado ali por conta das histórias, pelo petróleo, né? E eles ajudavam o tio em trabalhos diversos lá. Naquela época, em 1912, os Osage já eram extremamente ricos. Eles tinham as próprias terras, recebiam valores absurdos pelo tanto de petróleo que era tirado do solo, e eles começaram a ter mais bens materiais que alguns homens brancos que passaram a viver no condado. As pessoas passaram a respeitar os indígenas, mas no fundo muitos se incomodavam, né? Falavam que eles tinham sorte de ter conseguido o domínio com o petróleo. E isso incomodava também umas pessoas mais tradicionais, tipo, como assim os indígenas tinham carro, motoristas particulares e não viviam mais em cabanas, mas sim em casas de madeira, todas reformadas, enfim, né? No livro do David, ele fala que muitas pessoas pensavam assim. Tinha gente chocada, por exemplo, quando via pessoas brancas fazendo tarefas domésticas, porque na cabeça dessas pessoas, essas tarefas, né, tinham que ser feitas pelos Osage. Então, olha o nível de preconceito que a galera tinha, né? Em vez de querer ver outros povos prosperarem, não. É como se estivesse roubando deles. Mas enfim, aquela era a realidade. Os Osage tinham sofrido por muitos anos e agora eles estavam numa situação muito confortável que eles poderiam aproveitar porque o petróleo estava muito cobiçado. E não é como se o dinheiro tivesse subido à cabeça deles, né? Tipo, eles ficaram mesquinhos. Não, nada disso. Eles começaram a pagar para ter ajuda no dia a dia, sim, e também continuaram seguindo algumas das suas tradições. A Molly, por exemplo, ainda seguia hábitos da família. Tipo, ela acordava logo ao amanhecer, rezava para o sol todas as manhãs, e ela usava também as roupas tradicionais, as mantas coloridas feitas à mão. Ela continuava com aquele cabelo super longo, liso, né? Lindo, assim como as suas irmãs e a sua mãe, a Lizzie. E é bem óbvio para essa história que a descoberta do petróleo foi um divisor de águas na história desse povo. Um historiador Osage disse que eles ficaram à deriva no mundo estranho. Um outro chefe Osage disse que o petróleo era uma dádiva ruim. Essas pessoas acreditavam que um dia o petróleo ia acabar, e o dinheiro também. Voltando para Molly, lembra que a gente falou, né, que ela tinha motoristas particulares e tal? Um deles acabou virando o Ernest, que é o sobrinho do rei. Como a Molly também falava inglês, né, além do idioma dos Osage, eles acabaram ficando próximos. E, adivinha, eles se apaixonaram. E daí o Ernest até quis aprender o idioma dela para eles poderem se aproximar ainda mais. Enquanto a Molly era bem tranquila, gostava de ficar com a família, né, de ir para missa aos domingos, algo que o colonialismo deixou na rotina dela, o Ernest gostava muito de beber, de jogar pôquer e de sair à noite. O tio Hale apoiava a relação, mas outros homens da região meio que zoavam o Ernest por ele ter se apaixonado por uma Osage. Mas o Ernest insistiu, ele não ligava para o que eles diziam e eles se casaram em 1917,
quando o Ernest estava com 25 anos e a Molly com 31. Ela era 6 anos mais velha que ele, né? E ela começou daí a usar o sobrenome do marido, Burkhart. E para vocês saberem, as outras irmãs da Molly naquela época também eram casadas com homens brancos. A primeira filha do casal, do Ernest e da Molly, era a Elizabeth, e ela nasceu em 1919, e depois nasceu o menino James, que tinha o apelido de Cowboy. E era um casamento super feliz, tinha muito carinho, muito amor. O Ernest cuidava muito da Molly e também da mãe dela, Lizzie, porque a Lizzie morava com a filha desde antes do casamento deles, né, e ficou ali com eles. E a Molly tinha uma questão que precisava sempre de vigilância, porque ela tinha diabetes. Mas, por mais frágil que ela às vezes ficasse em alguns momentos, não era todo dia assim, né? Então ela cuidava de todo mundo da família, ela era muito forte, mesmo com os desafios de saúde, né? Lembrando que era uma outra época também, né? Não era como hoje em dia, que tem tantas formas de cuidar das diabetes, enfim. Ela tinha os desafios dela lá, mas ela, né, era braba, brilhava. Desde o casamento da Molly e do Ernest, lá em 1917, tudo ia aparentemente bem no condado. As diferenças culturais já estavam ali alinhadas, as pessoas falavam o idioma nativo e o inglês, e os diferentes negócios, como bancos, mercearias e a polícia, já imperavam ali na cidade de Fairfax, em Pawhuska e Grey Horse. Os Osage continuavam muito ricos, né, com os royalties sobre as vendas do petróleo, e era nível assim de milhões de dólares já. Eles, inclusive, já estavam sendo considerados as pessoas mais ricas per capita, né, por cabeça do mundo. Então, assim, na década de 20, eles já ganhavam 30 milhões de dólares com petróleo. Tipo assim, hoje essa quantia seria algo na casa dos 400 milhões. Mas naquela época, com tanto dinheiro envolvido, não era como se os Osage estivessem livres para gastar o dinheiro como eles quisessem. Nada disso. O governo dos Estados Unidos estava de olho aberto. E, em mais uma atitude que procurava controlar eles de alguma forma, o governo criou um sistema de curatela para eles. Essa curatela é um sistema que protege, entre aspas, né, vamos lá, que protege os direitos e interesses de uma pessoa que é maior de idade, mas que não teria capacidade jurídica para cuidar de si mesma, seja por questões mentais, psicológicas, dependência química, enfim. Isso, inclusive, é o que aconteceu lá com a Britney Spears, lembra? Por muitos anos o pai dela foi o curador dela, só que a Britney era apta, né, para cuidar das coisas dela, só que aí ficou, enfim, assistam os docs sobre a Britney, são bem bons. Assim como os Osage aqui, né? Exatamente, tipo, não é que eles precisavam de ajuda para cuidar do próprio dinheiro deles, sabe? Eles podiam fazer o que eles quisessem com o dinheiro, mas não. Em 1921, o governo federal determinou simplesmente que os Osage eram incapazes de se organizar financeiramente. Gente, tipo, fontes X. E, enfim, eles tiveram que ter guardiões a partir daquele ano, que é um absurdo. E adivinha quem seriam os guardiões? Os homens brancos que moravam no condado. Por quê? Né? Tipo, X. Porque do nada eles conseguem eles eram controlar brancos. dinheiro. Inclusive, segundo o livro do David Grann, um desses caras que era curador depois ali, chegou a dizer que os Osage eram como se fossem, sabe, uma criança de 8 anos que fica querendo comprar um brinquedo quando vê assim na loja? Pelo amor de... Nossa, que ódio. Não, sem contar que assim, o dinheiro é deles, eles fazem o que eles quiserem, Sim. né? Enfim, sendo que os Osage, eles ainda eram super responsáveis com as finanças. Eles não usavam dinheiro com coisas absurdas. Eles usavam dinheiro para ter uma vida confortável, para dar uma vida confortável para as famílias. Só que aí fizeram essa lei e a lei obrigava que todo indígena americano que fosse considerado incapaz tinha que ter um curador. Isso acontecia especialmente com os indígenas que eles denominavam sangue puro. Os mestiços, ou seja, quem tivesse pai ou mãe indígena com uma pessoa branca, tinham menos chances de entrarem para a curatela. Enfim, uma coisa muito importante para a gente destacar aqui é que nessa época ali da nova lei da curatela, né, e do enriquecimento dos Osage, a imprensa norte-americana pegava muito pesado com eles. Os veículos reclamavam que os Osage tinham mais carros que os norte-americanos comuns. Enfim, era assim, vinha de todos os lugares, né? Eram bombardeados pelo governo, pela mídia, um monte de preconceito de uma forma geral na sociedade. Porque a sociedade, no fundo, não se conformava com a riqueza dos Osage. E aí, por isso que essa lei foi criada, para dar uma sensação de controle para o governo. E essa lei de 1921 ainda era muito complicada para os Osage, porque eles só poderiam retirar uma pequena parte da fortuna por ano. Então, assim, ia demorar, né, milhares de anos, porque se eles só podiam pegar um pouquinho e eles estavam ganhando muito dinheiro,
Eles não iam poder pegar de uma vez, assim. Olha isso, gente, caso alguém da família ficasse doente ou alguém precisasse de dinheiro, sei lá, pra se educar ou sei lá, qualquer coisa da sua própria vida que não cabe a ninguém opinar, não, você tem um limite lá, você não podia tirar mais que o limite imposto. A Molly, por ser sangue puramente Osage, também tinha um curador. Mas o curador dela era quem? O próprio marido dela. O que é conveniente, pode ser bom, pode ser ruim, não sei. E aí, essa lei abriu espaço para que muitas pessoas brancas quisessem ter controle do dinheiro, né, dos Osage. No livro aqui que a gente está usando de base, o autor ainda conta que uma mulher de outro estado chegou a escrever uma carta pedindo para casar com um Osage. Ela disse que ela seria tão boa e sincera quanto um ser humano pode ser. Fora isso, é claro que a propina e a corrupção começaram a tomar conta ali do condado. Alguns curadores, inclusive, compravam mercadorias para os seus curatelados nas suas próprias lojas, só que a preços muito acima do normal. Então, né, tipo, eu tenho uma loja aqui, vou comprar um negócio aqui para Mabê, só que aí eu superfaturo e fico com o troco, né? Que é o troco entre muitas aspas. Um estudo que saiu naquela época indicou que rolava muita corrupção e que os curadores tinham pego pelo menos 8 milhões de dólares das contas dos Osage. E como se isso não bastasse, algo pior ainda começou a acontecer com eles. Um a um, os Osage começaram a morrer. Em 1918, a família da Molly foi abatida por uma tragédia misteriosa. A irmã dela, Minnie, morreu subitamente aos 27 anos de idade. Os médicos disseram que ela tinha tido uma doença rara. Só que ela passou a vida toda com muita saúde, então foi um grande baque para todo mundo, para a família, e a Molly ficou muito mal. Mas até então parecia um caso isolado, só que não foi o único. Em maio de 1921, outro acontecimento chocante marcou a vida da Molly, da mãe dela e de todo mundo que vivia no condado. A Anna Brown, a outra irmã da Molly, morreu de um jeito bem mais violento aos 36 anos de idade. Ela foi encontrada no meio do mato, com um corpo já em estado avançado de decomposição, e ela tinha desaparecido depois de ter saído da casa da Molly, num dia que ela tinha recebido a sua família numa festa. Ela tinha ficado dias sem dar sinal e a Molly, assim, estava desesperada para saber o que tinha acontecido com a irmã. A Anna era cheia de vida, gostava de festas, gostava de se divertir. Ninguém acreditava que algo tão horrível pudesse acontecer com ela, até porque ela nunca tinha tido nenhuma briga com ninguém, sabe? Ela era na dela. A autópsia feita pelos médicos, que eram conhecidos como os irmãos David e James Shawn, eles atendiam a família da Molly, eles eram muito próximos lá do tio Hale, enfim. A autópsia mostrou que ela tinha levado um tiro atrás da cabeça, mas por algum motivo eles não tinham encontrado a bala, que teoricamente estaria alojada dentro do cérebro dela. No mesmo dia que a Anna foi encontrada sem vida, o seu primo, Charles Whitehorn, também foi encontrado morto. Ele também tinha tomado um tiro e ele estava num lugar distante ali na mesma mata onde a Anna estava. Os médicos disseram que ela tinha falecido há mais ou menos 5 dias antes dela ser encontrada pelo estado do corpo. E com o Charles também provavelmente teria sido assim. As datas dos assassinatos eram próximas, as duas aconteceram em maio. E isso fez muita gente achar que uma espécie de serial killer tinha por ali, né? Óbvio que eles ainda não tinham o conceito de serial killer, mas eles começaram a ficar confusos, né? Tipo, será que tem alguém matando um monte de gente? O que tá acontecendo? A morte da Anna abalou muito a Molly, e ela, assim, despertou uma vontade de justiça nela. Como ela já cuidava de todo mundo da família, agora ela sentia que ela precisava saber quem tinha sido responsável por assassinar sua irmã. Então ela foi atrás das autoridades e ela também pediu ajuda para o Hale, né, porque ele tinha muitos contatos. E aí ela chamou detetives e a investigação oficial já indicava que teria sido a mesma arma que tinha sido responsável por tirar a vida da Anna e do Charles. O Hales ficou super inconformado e triste com a morte da Anna, principalmente porque ele era próximo da família e ele até jurou fazer justiça. Os policiais foram descobrindo algumas coisas, que a Anna tinha ido embora, né, da casa da Molly no dia da festa com o Brian, que era irmão do Ernest. Só que ele tinha jurado que ele levou ela para casa e que depois não tinha mais visto ela. Acabou que o próprio Brian e o Ernest, marido da Molly, eles foram presos porque eles foram suspeitos de estarem envolvidos. Algo que, claro, né, chocou a Molly.
mas logo depois eles foram soltos por falta de provas. A Molly ficou tão desesperada para encontrar um responsável pela morte da irmã que até suspeitou do ex-marido dela, um cara que se chamava Oda Brown. Esse cara tinha tentado ir atrás do testamento dela depois da sua morte, mas fora isso, ele nunca tinha ficado no radar de suspeitos. Aquele crime foi muito marcante, estampou muitos jornais ali da época e, infelizmente, esse foi só o começo de uma fase muito sombria para o condado Osage. Meses depois, em julho de 1921, a mãe da Molly faleceu. Ela já era uma senhora com a idade avançada, ela já estava vivendo na cama fazia algum tempo, mas ainda assim foi uma morte repentina, igual foi com a Minnie anos antes. E aí imagina o que estava na cabeça da Molly. Gente, ela tinha perdido 2 irmãs, agora tinha perdido a mãe. Então, assim, estava muito pesado para ela. O Bill Smith, ele era cunhado da Molly, ele era cunhado duplamente, né? Porque ele tinha sido casado com a Minnie, a primeira irmã dela que faleceu em 18, né? E depois ele se envolveu com a Rita, depois que a irmã dela morreu, e aí eles acabaram se casando. Então, atualmente, no momento da história aqui, ele é marido da Rita. Continua cunhado da Molly, enfim. O Bill começou a suspeitar que algo muito estranho estava acontecendo. E é claro que ele não tinha como provar nada ainda, mas ele estava ali ajudando a Molly no que podia. Ele se encontrava com investigadores, ele debatia com médicos, ele estava muito cismado que a sogra dele tinha sido envenenada. Só que ele não tinha prova nenhuma. Naquele mesmo mês, as autoridades locais afirmaram que a investigação da morte da Anna não tinha mais para onde ir e que ela tinha sido assassinada por desconhecidos. E a Anna era divorciada, então todas as suas posses de terras foram direto para a mãe depois que ela se separou. Aí depois a mãe dela morreu, então tinha essa coincidência rolando aí. Em março de 1922, mais casos de mortes estranhas estavam acontecendo no condado. O William Stepson, de 29 anos, saiu de casa, estava bem e voltou muito mal, tipo algumas horas depois. E depois que ele faleceu, descobriram que ele tinha sido envenenado. E ele também era de sangue Osage. Um mês depois, outra moça Osage morreu do mesmo jeito, de uma forma muito rápida, do nada, só que nela não fizeram nenhum exame. Em agosto de 22, os Osage estavam muito preocupados com essas mortes aleatórias, né? Tipo, sempre a vítima era um Osage. Um grupo da nação conseguiu falar com um empresário branco chamado Barney McBride para pedir para as autoridades de Washington para fazer alguma coisa para ajudar. O Barney era um cara que gostava do condado, ele tinha confiança de alguns dos Osage também, então ele aceitou ser esse mensageiro aí para o governo americano. Ele foi de trem até Washington, mas quando ele chegou na cidade, ele foi pego por alguém desconhecido. Na manhã seguinte, encontraram o cadáver dele com sinais de violência extrema. A polícia também viu que ele provavelmente tinha sido atacado por mais de uma pessoa e que havia a possibilidade dele ter sido seguido desde que saiu de Oklahoma. Na época, o jornal Washington Post publicou uma manchete assim: é uma possível conspiração para matar indígenas ricos. Em fevereiro de 23, um Osage chamado Henry Rowan, que tinha sido casado há muito tempo com a Molly, dentro ali da tradição Osage, antes dela conhecer o Ernest, foi encontrado morto. Os arquivos da época mostravam que eles se davam bem, mesmo depois deles terem se separado. Na cultura Osage não existe divórcio no papel nem nada disso, só a separação mesmo. Ele estava no seu carro e encontraram uma marca de bala na cabeça. Não tinha sinal de que ele teria tirado a própria vida, e sim, parecia realmente um homicídio. O funeral do Henry trouxe muitas pessoas e, assim, gerou uma comoção muito grande. Ele tinha 40 anos, ele era jovem. Só que o Henry era parceiro de negócios do tio Hale. Inclusive, ele devia dinheiro para o Hale, cerca de $1.200. Então, assim, era uma coisa que poucos sabiam, né? Que o Hale estava ali na lista de beneficiários da apólice de seguro do Henry. E como agora o Henry estava morto, o tio Hale lá ia receber $25 mil por conta dessa apólice. Gente, simplesmente de uma hora para outra, o condado dos Osage começou a viver um verdadeiro terror. Os membros da nação estavam com medo de serem as próximas vítimas. E ninguém sabia onde procurar, nem mesmo os investigadores. Alguns Osage achavam que os policiais locais estavam escondendo algo, né? Porque eles nunca conseguiam encontrar os responsáveis, né? Então, será que eles tinham alguma coisa a ver com isso? Enquanto isso, o Hale prometeu justiça. Ele disse que estava abismado com essa onda de violência nas cidades e tudo mais. E isso tudo, né, principalmente a morte do Henry aí, assustou muito a família da Molly, né, o cunhado dela e a irmã.
Eles chegaram até se mudar para uma casa nova no centro lá de Fairfax. Era uma região mais segura, tinha cachorro assim nas casas vizinhas, né? Então eles acharam que seria mais seguro eles morarem lá. Mas aí chegou o mês de março de 1923 e mais um golpe forte acertou a Molly. E nesse caso é algo totalmente surreal, que parece que foi tirado de um filme de ficção. No dia 10 de março, de madrugada, uma bomba destruiu em pedacinhos a nova casa da Rita, a última irmã viva da Molly. Na casa estavam a Rita, o Bill, né, o marido dela, e a empregada deles, que era uma moça chamada Nettie. A Molly e o Ernest, que moravam ali a uma certa distância, eles sentiram de longe a explosão, de tão forte que foi. O Ernest foi lá para ver o que tinha acontecido e ele ficou totalmente chocado. Ninguém conseguia acreditar nisso, né, gente? A Rita e a Nettie morreram no local, sendo que o corpo da Nettie nem foi encontrado de tão forte que foi a explosão. Mas o Bill, né, o cunhado, ele foi levado para o hospital ainda com vida. Ele tinha sido gravemente ferido. Desde a morte da Minnie, né, a gente falou que esse cara aí, o Bill, o cunhado, né, ele tinha suspeitas. E pouco antes da casa dele ser literalmente explodida, né, ele estava falando com umas pessoas do condado sobre uma investigação que ele estava fazendo, né, uma investigação paralela. Ele estava achando que as coisas estavam esquentando, que ele estava chegando perto de algumas respostas. Enquanto isso, os jornais locais falavam que era preciso encontrar esses criminosos e levar todos para a justiça, que a lei precisava funcionar e que esses crimes estavam, assim, além de qualquer limite. Chefes da nação também diziam que precisavam ir para Washington para falar sobre esses assassinatos, né, gente? Não eram mortes normais, eram crimes violentos direcionados a pessoas específicas e bem ricas. No dia 14 de março, 4 dias depois da explosão da casa, o Bill faleceu no hospital. E no dia que rolou essa explosão, o tio Hale, né, o tio do Ernest, que, enfim, é o chefão aqui todo, ele não estava lá no condado na noite da explosão. Então, quando ele voltou para lá, ele ficou revoltado, ele prometeu pra Molly que ela teria vingança, né? Ele estava falando que ia ajudar e tal, e mais uma vez, gente, a Molly ficou devastada. Em junho de 1923, um advogado de 54 anos chamado Vaughan recebeu uma ligação para visitar o George Bighard, o sobrinho de um chefe Osage que se chamava James Bighard. O James já tinha morrido em 1908 e não foi uma morte suspeita nem nada, e o George tinha acabado de ser internado no hospital, ali em Oklahoma, com suspeita de envenenamento. Nessa ligação, um amigo do George falou que ele tinha informações importantes sobre os assassinatos que estavam acontecendo. E como o advogado Vaughan estava trabalhando igual o Bill, né, um jeito paralelo, fazendo a própria investigação, junto com os outros investigadores particulares, ele se interessou e decidiu visitar o George no hospital. Só que antes ele avisou para a esposa o endereço de um lugar secreto que ele estava guardando todas as provas dos crimes. Se alguma coisa acontecesse com ele, ela saberia na hora e poderia falar para a polícia para irem lá nesse lugar escondido. O Vaughan chegou a falar com o George no hospital e ninguém sabe exatamente o que foi falado lá, mas o George deu as informações que ele tinha. E depois que saiu do hospital, o Vaughan pegou o trem noturno para voltar lá para Pawhuska, né, a cidade dele. Só que ele nunca saiu do trem quando chegou na estação final. Mais de um dia depois, o corpo do advogado Vaughan foi encontrado perto dos trilhos. Alguém jogou ele para fora do trem em movimento. E quando a viúva dele foi lá para o tal esconderijo, não tinha mais nada lá. Até aquele ano, no verão de 1923, eram quase 20 pessoas mortas no condado Osage e arredores. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos até enviava agentes secretos para investigar os assassinatos. Eles ficavam ali umas semanas no condado, mas sempre voltavam com a conclusão de que era inútil. Ninguém chegava a lugar nenhum. Naquele ano, os agentes até chegaram a entrar em contato com um ladrão chamado Black Thompson, que vivia ali na reserva indígena, e que poderia, de alguma forma, ajudar a polícia a encontrar informações sobre as mortes. Só que aí, depois de um tempo, a polícia parou de supervisionar o Black e ele simplesmente roubou um banco e matou um policial ali no condado de Osage e depois ele foi preso. Isso era um caso que a imprensa não ficou sabendo, mas a pressão interna dentro do Departamento de Justiça era muito forte. Enquanto isso, a Molly, lá com os seus 37 anos, já não era mais a mesma depois de tantas coisas horríveis que aconteceram com a família dela, né, gente?
Ela vivia com medo, muito apavorada. Ela achava que ela seria a próxima vítima, né? Porque estava todo mundo morrendo. Além de todo o peso dessas perdas, ainda tinha o fato de que a Molly era a única herdeira viva de toda a propriedade da sua família. Nem para as missas de domingo ela saía mais, ela vivia em casa enclausurada, ela até blindou as janelas. Ao mesmo tempo, o diabetes foi piorando muito, tanto que até a terceira filha dela, que ganhou o nome de Anna, também em homenagem à irmã, essa menina foi entregue para um parente cuidar, porque a Molly não estava com condições assim de cuidar de outra criança. E para tentar minimizar os efeitos da doença, a Molly recebia várias doses de injeção com uma nova droga chamada insulina. E eram os irmãos Shawn, né, aqueles médicos que trabalhavam para o tio Hale, né? Então, esses médicos iam lá na casa dela, davam essas doses de insulina e tal. Só que a Molly não melhorava nunca, como eles falavam que ia melhorar. Ela estava ficando cada vez mais fraca e debilitada. Em 1925, entraram 2 novos personagens nessa história. Um deles era o investigador do Texas, Tom White, que tinha 44 anos. Ele tinha sido indicado pelo Edgar Hoover para tomar conta das investigações sobre os assassinatos dos Osage. O Edgar tinha só 30 anos, mas ele era o criador e o diretor do que seria o famoso FBI, dali a alguns anos. Mas calma que a gente já chega lá. O Tom já trabalhava nesse escritório de investigação desde 1917, ainda com a sigla BOI, né, que é Bureau of Investigation. Esse escritório tinha sido fundado em 1908, numa tentativa de aumentar ali a força na lei federal dos Estados Unidos. Ainda não tinham muitos agentes em campo e vários dos que trabalhavam lá eram corruptos. Então, até mesmo o direito deles de investigar era meio limitado em alguns lugares do país. Os casos investigados, inclusive, eram diferentes do que a gente está acostumado a ver hoje em filmes e séries, assim, né? Os agentes iam atrás de roubos de carros, de bancos, fugas de prisioneiros federais, crimes isolados, enfim. E quando o J. Edgar chegou, ele quis botar uma ordem e fazer desse bureau uma referência de investigação. Só que naquele ano, a crise interna com o fracasso da investigação sobre a morte dos Osage estava chegando num nível crítico. Tinha muita cobrança vinda por parte dos advogados que representavam os Osage. Eles e a própria nação, né, achavam que essas investigações sempre eram prejudicadas por causa de corrupção. Os que eram considerados os bons agentes nunca iam para lá, né, ajudar. Lembrando que a polícia escolheu o Black Thompson, um homem conhecido por roubos, para ajudar nas investigações. E o Tom White trazia exatamente essa imagem que eles queriam passar de bom policial. Ele era conhecido por ser um cara bem rígido, de cara fechada, mas que tinha ali uma personalidade afetuosa. Ele sempre usava chapéu de cowboy, bem estilo texano, e terno e gravata no trabalho. A vida do Tom sempre teve relação com a polícia e com a justiça. O pai dele tinha sido xerife, e a família dele vivia numa ala separada de uma prisão. E depois que ele decidiu ser policial e investigador na vida adulta, o seu senso de justiça ficou ainda mais aflorado. E ele não gostava muito de violência, tanto que ele mal usava a arma que ele carregava ali nas investigações que ele fazia. Como ele tinha nascido no Texas, o Edgar achava que o Tom seria a pessoa ideal para conduzir a investigação. Só que essa escolha vinha com um preço. O Tom já sabia dos fracassos desse caso, dos agentes que voltavam sem nada e das pessoas que foram mortas por terem informações sobre Osage. Era um grande risco, mas um risco que ele estava disposto a encarar. O Tom pegou todas as investigações prévias e tentou ir além. Os policiais tinham focado em 6 casos mais marcantes. O da explosão da casa que matou a Rita, o cunhado Bill e a moça que trabalhava lá, a Nettie. A morte da Anna Brown, a irmã da Molly. O Henry Rowan, o ex-marido da Molly. E a do Charles Whitehorn, morto na mesma época ali da Anna. Mas o Tom pensava que tinha mais coisa aí nesse quebra-cabeça. Então ele soube que não ia dar para investigar tudo sozinho. Ele pediu mais agentes para formar uma equipe. Alguns deles foram para o caso para serem agentes secretos e se infiltrarem no local para pegar informações. Mas um agente que já estava na investigação anterior ficou no time do Tom. Ele se chamava John Burger e tinha muito conhecimento sobre o caso. Então lá foram eles para o condado. Um dos policiais, por exemplo, fingiu ser um criador de gado que era do Texas. E assim, gente, era um caso muito delicado, né? Precisava de todo o cuidado possível. O Tom começou pelo caso da Anna Brown, talvez o mais chocante que aconteceu ali, né? Ele descobriu que algumas evidências sumiram, como a bala, que, né, tinham falado que era certeza que ia estar na cabeça dela, né, no cérebro dela,
Quando ele viu o crânio, que estava guardado por um agente funerário, ele descobriu que não tinha como alguém perder a bala. Alguém, na verdade, tinha pego e escondido a bala. Isso ainda era um achismo ali por parte do Tom, mas ele falou com os médicos, o Sean lá, né, que a gente já falou aqui, e eles negaram que tinham pego a bala, né, enfim. Mas o Tom ficou com essa pulga atrás da orelha. Enquanto isso, no escritório do Bureau, o Edgar estava aflito e ele mesmo tentava investigar o caso Osage como ele podia ali à distância. Mas ele não conseguia avançar muito, porque era tudo muito complexo, tinha muitos buracos nas histórias. E o Tom era mais prático, ele foi na lista de suspeitos, ele, né, que ia focando em alguns nomes. E ele resolveu focar num nome que era o Brian, o irmão do Ernest, sabe, o que era o marido da Molly. Porque o Brian, ele tava com a Anna no dia da morte dela. Mas aí, quando o Tom falou com os tios do Brian, eles confirmaram que o Brian não podia ter assassinado a Anna porque eles tinham se encontrado naquela noite. Ou seja, o Brian tinha um álibi. Mas conforme a investigação ia avançando, eles encontraram uma testemunha que dizia ter visto a Anna com o Brian naquela noite. Era um fazendeiro idoso que ele demorou para falar e ele só abriu a boca quando ele teve certeza de que o Tom era mesmo policial. Ele disse, né, ao fazendeiro, que ele tinha medo de falar com as pessoas erradas, mas que ele tinha certeza que tinha visto os dois no carro juntos, depois que eles saíram da casa da Molly, e que eles pararam num bar e que ainda tinha uma outra pessoa no carro. E quem seria essa pessoa? E por que o Brian estava ali com a Anna, né, na última vez que ela foi vista em vida? Será que essa família tinha alguma coisa a ver com o assassinato, né, a família do Brian, do Ernest? Essas eram algumas perguntas que o Tom fazia para ele mesmo. Enquanto isso, outro suspeito apareceu entre os nomes ali na lista do Tom. Era Kelsey Morrison. Ele era um vendedor de uísque e contrabandista de bebidas e drogas. Naquela época, né, tinha a lei seca em vigor, então era perigoso você beber. Existia um grande risco de ser preso se alguém fosse pego com álcool e tal, mas o Kelsey não estava nem aí. E apesar dessa fama negativa que ele tinha, o Kelsey era um cara meio do bem. Ele tinha sido informante na primeira investigação sobre as mortes de Osage. Ele tinha sido casado com uma moça Osage também. Mas o que aconteceu, gente? Alguns policiais, ou seja, o pessoal próprios agentes ali do Bureau, denunciaram ele. Só que, tipo, era pra atrasar a investigação. O Tom ficou lá investigando esse cara, perdendo tempo fazendo isso, mas o cara era de boa, não tinha nada a ver com nada. Ou seja, gente, era um monte de sabotagem, né? E os próprios policiais fazendo isso dava a impressão de que alguém de fora estava pagando eles pra fazerem isso. O Kelsey tinha sido preso por uma falsa acusação de roubo, mas quando ele foi solto ali naquela época da investigação do Tom, ele ficou com medo de ser pego pelos responsáveis pelos crimes. E esse medo do Kelsey intrigava o Tom. Cada vez mais o agente tinha certeza que estava mexendo num vespeiro. E para piorar, no verão de 1925, em plena investigação, o Tom achou que podia ter um espião entre os próprios investigadores que escolheu. Ele descobriu que os advogados locais tinham conhecimento de detalhes do caso que ninguém mais sabia. Ou seja, né, alguém estava vazando informação. E foi nessa época que o caso esquentou. O Tom e os seus agentes entraram em contato com um cara chamado Pike. Ele era um detetive particular que tinha sido contratado pelo rei, né, o tio do Ernest, para solucionar os crimes. Só que o que o Tom descobriu foi que o Pike meio que enganava os agentes e indicava falsas testemunhas. E o Pike disse que quem mandava ele fazer isso era... Vocês estão sentados? O próprio rei. Sim, gente, o rei, o tio ali da galera, sabe, que falou pra Molly, que jurou buscar a justiça, que era o tio do Ernest, né, o marido dela. Basicamente, o que o Pike estava dizendo era que a mando do rei, ele estava fazendo tudo aquilo. Quando o Tom e os seus agentes ouviram o que o Pike estava falando, eles não acreditaram. O cara não era o mais confiável do mundo, mas assim, ele abriu um novo rumo para essa investigação, com certeza. O Pike também disse que nunca tinha ouvido que o Brian Burkhart estava envolvido na morte da Anna, mas que ele sentia que era isso que rolou, o tio protegendo o sobrinho. E ele ainda foi além para os agentes. Ele disse que costumava se encontrar com o tio Hale, né? Com o Brian e, às vezes, com o Ernest, o marido da Molly. Então, né, a gente tinha acabado de descobrir o possível envolvimento do Hale e do Ernest nos assassinatos dos Osage.
Isso deixou o Tom chocado, totalmente chocado. Mas ele foi ali seguindo a listinha mental de pessoas envolvidas nas mortes. Como a morte da Anna já tinha aberto um caminho para o Hale, ele foi em seguida para a morte do Bill, o marido da Rita, que era outra irmã da Molly. O Bill ele não morreu na explosão de casa, mas sim 4 dias depois no hospital. E antes de morrer, era um fato que os irmãos Shawn, os médicos, visitaram ele no quarto de hospital. Uma enfermeira que trabalhava lá contou isso pro Tom e ainda adicionou que um advogado estava ali com eles. Quando eles chegaram para falar com o Bill, mandaram todos os enfermeiros saírem do quarto. O Tom achou aquilo estranho e questionou os médicos, que disseram que fizeram isso porque acharam que o Bill falaria quem foi o assassino que explodiu a casa. Mas o tal do advogado também foi interrogado pelo Tom e contou que o Bill falou assim: "Meus maiores inimigos do mundo são o William Hale e o Ernest Burkhart." Gente, então o Tom começou a suspeitar que os médicos não chamaram o advogado para pegar uma denúncia, mas sim por dinheiro. Segundo o livro do David Grann, nessa reunião, o James Shawn tinha sido nomeado administrador da propriedade da Rita e autorizado a ter direito ao testamento. Gente, o médico ficou com a propriedade da moça que faleceu. Esquisito, né? Enfim. No mínimo, muito esquisito. Com esse fato em mãos, o que rolou foi que o Bill provavelmente, foi forçado a assinar os papéis antes de morrer. E aí volta para aquela questão que a gente já falou, dos curadores. Lembra que tinha os homens brancos que cuidavam do dinheiro dos Osage? O Tom foi percebendo que esse era um negócio oculto ali no condado e que era muito maior do que poderia imaginar. Se até os médicos podiam ter direito às propriedades Osage, o quanto de dinheiro rolava por baixo dos panos, sabe? E as mortes, elas tinham a ver com isso? Na sua investigação, o Tom também se viu diante dos papéis que mostravam que o Hale tinha sido beneficiário da apólice de seguro do Henry Rowan, ex-marido da Molly, que foi morto com um tiro no carro. E quando o Tom foi falar com o corretor, que vendeu a apólice para o Henry, ele descobriu que isso não tinha sido feito porque o Henry devia dinheiro para o Hale, mas sim porque o Hale ele queria e ele convenceu o corretor. Ou seja, muito esquisito. Até porque se o Henry estivesse devendo algo, o tio Hale lá teria alguma prova em papel e os indícios mostravam que ele tinha criado uma prova falsa dessa dívida. E vale lembrar que esse tipo de seguro só valia se a pessoa morresse de repente. E o Henry, que era jovem, tinha menos de 40 anos, morreu do nada. Então, o investigador achou que o Hale tinha algo a ver, mas ele não tinha provas concretas, ele tinha alguns fatos isolados que faziam crer que ele estava ali arquitetando algo sinistro. E naquela época, para o Bureau, era muito importante ter provas concretas, não podia ser provas circunstanciais, né? Então, você tem que ter evidências mesmo antes de sair apontando na cara dos suspeitos e prendendo eles, né? Mas um fato que praticamente brilhava nessa investigação toda era que o dinheiro da família da Molly estava sendo cada vez mais centrado na Molly, né? Porque ela tinha perdido absolutamente todos os parentes de um jeito muito esquisito, né? Ou doenças misteriosas ou crimes violentos. E a cada irmã que ela perdia, ela recebia os direitos das propriedades de cada uma, né? Porque era isso que acontecia. Então a Molly tinha 39 anos e estava extremamente rica, ainda mais do que já era. E a Molly era casada com quem? Com o Ernest, que era o curador financeiro dela, o sobrinho do Hale, que já tinha sido visto com o tio em reuniões suspeitas pelo condado, como a gente está descobrindo aqui. E sabendo que o dinheiro poderia ser uma perdição, para algumas pessoas, o Tom foi estudar aí a cronologia das mortes dos parentes da Molly e viu que elas foram exatamente na ordem certa, entre muitas aspas, para o dinheiro ir seguindo em frente direto para Molly. Então, a Anna era divorciada e daí o dinheiro foi direto para a mãe. A Lizzie, morreu e aí o dinheiro foi direto para a Molly. E depois, o Tom leu o testamento da Rita, a irmã que morreu na explosão, e viu algo assustador. No testamento dizia que se a Rita morresse junto com Bill, a maior parte dos direitos às terras iriam automaticamente para a Molly. Só que eles não morreram ao mesmo tempo, O Bill morreu depois no hospital. E por isso os irmãos Shawn foram lá às pressas com o advogado para pegar o direito às terras do Bill. E por fim sobrava uma única pessoa, a Molly, que tinha tudo. Ou seja, o Hale, junto com a ajuda do seu sobrinho, estavam atrás da esposa dele, da Molly. Mas a polícia ainda precisava saber como eles possivelmente bolaram as mortes dos Osage, já que nenhum deles estava
exatamente conectado aos crimes. Nenhum deles tinha sido encontrado perto da cena do crime, não tinha nenhuma prova, né, assim. Uma das teorias era de que o Hale, poderoso que era o mandante e usava criminosos comuns para executar o trabalho sujo. Outra grande dúvida agora era se o casamento do Ernest com a Molly era um plano criado pelo Hale desde o início, né? Tipo, desde o comecinho ele falou, vai lá, né, dá uma em cima dela e tal, ou se foi algo que veio depois. E para piorar, a Molly estava muito mal de saúde em 1925. Ela já vivia trancada em casa e só quem entrava lá eram os médicos Sean, que davam as injeções de insulina, medicamento que prometia ajudá-la. Só que cada vez ela estava mais debilitada, ela não saía para nada. E o Tom, o nosso investigador, começou a suspeitar: será que é a insulina que eles estão dando para ela? Ou um veneno para ela ficar cada vez pior? Isso ficou ainda mais sério quando a Molly revelou para um padre local que estava com medo de estar sendo envenenada, porque ela nunca melhorava, então ela também começou a pensar nisso. O Tom conseguiu intervir na situação e, junto com seus agentes, ele levou a Molly para um hospital. E logo lá ela começou a melhorar. Lá eles realmente davam insulina para ela, aparentemente. E com as suspeitas ficando apenas no Hale e no Ernest, assim como no Brian, né? O Tom pensou em continuar interrogando as pessoas, mas as pessoas certas. Ele foi atrás de um cara que estava preso no Kansas, chamado Dick Gregg. O Greg já tinha aparecido nos arquivos da primeira investigação que a polícia tinha feito ali sobre os Osage, aquela que não tinha ido para lugar nenhum. E lá foi o Tom para a prisão falar com esse cara. E deu certo. O Greg estava com medo de abrir a boca, mas aí o Tom explicou que se ele ajudasse, poderia tirar algum tempo ali da pena dele. Ele estava preso por roubo e ia ficar na cadeia por 10 anos. Quando eles fizeram o acordo, o Greg disse que a sua gangue tinha feito uma reunião com o Hale em 22 e que o Hale tinha pedido para eles darem um jeito no Bill Smith, o marido da Rita. E ele ia dar $2.000 para quem fizesse isso. Só que o Greg se negou a fazer, o que fez com que o Hale fosse atrás de outros caras que podiam estar por trás aí de alguns dos crimes. Só que sempre que o Tom descobria uma pista nova ou descobria uma possível testemunha, ele também descobria que essa pessoa que poderia falar sobre isso já tinha morrido. Por exemplo, uma dessas testemunhas que o Greg indicou, ele se chamava Curly Johnson, e esse cara tinha morrido do nada, depois de tomar uma bebida envenenada. Enquanto isso, o Hale parecia saber que o pessoal da polícia já estava atrás dele. Mas ele não se intimidou muito, não. O Tom, o investigador que ficava ali no condado desde o início da investigação, ele via o Hale andar pelas ruas como se nada tivesse acontecendo. Em outubro, o Tom finalmente conseguiu uma pista que poderia finalizar a investigação. O governador de Oklahoma falou para ele numa reunião que um cara chamado Burt Lawson tinha informações fortes sobre os assassinatos Osage. Ele estava preso naquele ano porque ele tinha invadido uma casa. Então, assim, gente, quanta gente, né, que a gente tá trazendo aqui nesse caso. É surreal. E lá vai o Tom falar com mais uma pessoa. E daí o Burt disse que ele tinha trabalhado no rancho do Bill em 1918, mas que ele tinha ido embora lá 3 anos depois, porque ele descobriu que a sua esposa tinha um caso com o Bill. E, gente, a gente tá falando tanto nome que vamos começar a chamar agora de cunhado Bill, tá? Lembrando que o Bill é aquele cara que casou com a Minnie, aí a Minnie morreu. Aí ele casou com a Rita depois, então ele era o cunhado 2 vezes da Molly. E aí o governador de Oklahoma falou desse cara do Burt aí que estava preso. E aí o Burt falou que ele né, tinha trabalhado ali no rancho do Bill e da Rita, mas que ele foi embora porque a esposa dele tinha um caso com o Bill. O cunhado Bill, né? É, com o cunhado Bill. E aí, quem que tinha ido atrás do Burt? O Ernest. O Ernest foi atrás do Burt, e 1 ano depois que ele saiu lá do rancho, e ele propôs que ele voltasse para aquele rancho e matasse o cunhado Bill e a esposa Rita com uma bomba. Mas o Burt não topou. E aí o próprio Hale foi falar com ele e prometeu $5.000 em dinheiro se ele fizesse isso. Só que nesse meio tempo, entre receber a proposta e negar mais uma vez, o Burt tinha sido preso porque ele tinha matado um pescador. E assim, para vocês terem ideia do poder do Hale, ele foi visitar o Burt na prisão naquela época. Lembra que o Hale também era vice-xerife do condado? Então, assim, ele tinha passe livre, né, nesses lugares. E na prisão, o Burt acabou topando essa proposta de explodir lá por 2 motivos: por dinheiro e porque assim ele poderia pagar advogados para defender ele do crime que ele tinha feito contra o pescador, pelo crime que ele estava, né, sendo preso ali.
Ele contou pro Tom que, na noite em que a casa explodiu, um outro vice-xerife simplesmente tinha aberto a cela dele e levado ele para um carro fora da prisão. E quem estava no carro? O Hale. Depois eles se encontraram com o Ernest, marido de Molly, que deu nas mãos do Burt uma caixa com nitroglicerina, né, um componente super explosivo. Então ele foi para a casa da Rita e do Bill e esperou do lado de fora até eles irem dormir e ficar mais tarde da noite. E o Burt disse que preparou a bomba e fugiu assim que começou a soltar fumaça. Ele ouviu a explosão e viu tudo indo pelos ares, mas conseguiu entrar de novo no carro do Hale e voltar para a penitenciária, gente. E antes dele voltar para a cela, o Hale disse: se você abrir a boca, morre. Gente, esse é o álibi mais álibi do mundo, né? Você tá preso, o cara te tira da prisão pra você ir matar e volta. Sim. Você fala, não, tava preso. Então, essa era a confissão que o Tom, o investigador, o J. Edgar, todo mundo, a polícia toda precisava, gente. O Hale estava envolvido, ele estava lá na noite do crime, ele não estava fora da cidade, como ele tinha dito. Um testemunho desses já era capaz de mandar o Hale e o Ernest para a prisão, e esse era o objetivo deles. Dia 4 de janeiro de 26, foram emitidos os mandados de prisão para o Hale e para o Ernest, pelas mortes do cunhado Bill, da Rita e da Nettie, que trabalhava na casa. O Ernest, com 34 anos, foi preso num salão de sinuca em Fairfax, mas o Hale não foi encontrado naquele dia. Mas pouco tempo depois, ele mesmo se entregou para a polícia e disse que ele sabia que ele estava sendo procurado. O Hale tinha 51 anos nessa época. Com os dois na prisão, a polícia e o Tom tentaram fazer com que o Ernest falasse. E aí, o Tom chamou o Black Thompson, aquele ladrão, lembra que a polícia usou de informante no passado, para dar uma pressionada no Ernest. O Tom pediu para transferirem o Black de prisão para ele ficar na mesma cela que o Ernest estava. E aí acontece que o Black revelou que o Ernest também tinha pedido para ele explodir a casa da Rita e do Bill, mas que ele não teria aceitado. Para provocar mesmo, o Tom colocou o Black na mesma sala que o Ernest e o Black disse: Ernest, eu contei tudo para eles. E aí, óbvio, né, que o Ernest ficou com muito medo, ele sentiu que estava encurralado e ele realmente começou a soltar umas informações importantes. O Ernest disse que, inicialmente, ele não queria participar do plano de explodir a casa do casal e também falou, finalmente, quem era o terceiro homem no carro que a Anna e o Brian estavam na noite que, né, a Anna morreu. Era o Kelsey Morrison, gente, o cara que era contrabandista de bebida, que tinha sido informante lá do Boreal, que eu falei, né, ele era do bem, nanana. Mentira, gente, ele estava envolvido. Segundo o Ernest, ele tinha dado o tiro fatal na Anna e tinha deixado o corpo dela no matagal. E agora senta aí que vem mais uma reviravolta. Sabe o Burt, o cara que fez o testemunho, que foi crucial para a prisão do Hale e do Ernest? Ele mentiu. Quando o Ernest foi interrogado, ele disse que quem era responsável pela bomba e pela explosão tinha sido um cara chamado Asa Kirby, que não por acaso era expert em explosivos. A questão é que o Kirby já estava morto. Era uma outra testemunha que já estava morta. Além disso, o Ernest nunca tinha ido na cena do crime e ele estava na sua casa quando rolou a explosão. Enquanto o Hale realmente não estava na cidade, ele não tinha mentido sobre isso. E aí, depois dessa conversa, o Burt confessou que não tinha mesmo nada a ver com a história. E no livro está registrado que ele disse o seguinte: tudo que eu falei era mentira, era o que eu tinha ouvido na cadeia. Eu agi mal e menti para o Sr. Tom. Gente, uma quantidade de coisa de treta. Já sobre a morte do Henry Rowan, o ex-marido da Molly que foi encontrado sem vida no carro, o Ernest também deu a solução para os policiais. Ele disse que quem matou ele tinha sido um cara chamado John Ramsey, que o Hale tinha encomendado essa morte para receber o dinheiro do seguro. Depois disso, John foi preso, né? Olha quantas pessoas estavam envolvidas nesses casos, gente. Enquanto isso, a Molly já estava melhor no hospital e durante essa época aí de interrogatórios todos, os irmãos Shawn, os médicos, também passaram na salinha com o Tom. Eles foram interrogados por causa desse tratamento aí muito suspeito que eles estavam dando para a Molly. Eles nunca confirmaram que as injeções tinham veneno e essa possibilidade ficou nas entrelinhas, mas é bem provável que foi isso que aconteceu. E depois de tudo isso, Tom foi lá enfrentar o Hale antes do julgamento, mas o Hale sempre negava tudo. Essas prisões do Hale e do Ernest chocaram todo mundo ali no condado, e fora dele também, né?
Os jornais faziam matérias sobre essa quadrilha super organizada, sobre os esforços do rei em deixar tudo em segredo, sobre o trabalho da polícia. Mas o Tom sabia que não ia ser possível encontrar a relação do rei em todas as mais de 24 mortes que ele estava investigando ali em paralelo. Pelo menos eles tinham informações consistentes em mãos, graças ao Ernest, mas ele sabia que ele só tinha encostado na ponta do iceberg. O julgamento de William Hale, Ernest Burkhardt e John Hansen começou em março de 1926. Mas foi um show de surpresa, viu, gente? Porque assim, o Ernest inicialmente estava ali cooperando com o Tom e com outros policiais. Só que daí, em um dos dias ali no tribunal, ele simplesmente falou com o advogado do Hale, né, com o tio dele, o advogado do tio dele. E aí, quando ele voltou, ele mudou totalmente o depoimento e disse que o tio não era o responsável pelas mortes dos Osage. Ele também começou a testemunhar para a defesa do tio, e não para acusação. E para piorar, o Ernest falou para todo mundo que a confissão dele tinha sido coagida pela polícia e que chegaram a apontar um revólver para ele assumir a culpa e também para colocar a responsabilidade no tio. Isso foi um choque para a polícia e o Tom começou a sentir medo de perder esse caso, né? Assim como o Edgar, né? Que também estava trabalhando bastante nesse caso. E aí o Hale também estava no mesmo caminho, disse que os agentes tentaram forçar sua confissão de culpa com uma arma na cara e tal. E isso fez com que a imprensa ficasse polvorosa, assim. Então, começou a rolar esse burburinho, tá? E uma nova crise policial rolou bem nessa época do julgamento. Já em maio, né, meses depois desse mesmo ano, o Kelsey Morrison, aquele que tinha sido denunciado pelo Ernest, admitiu que tinha sido ele que tinha atirado na Anna Brown e que tinha sido o Hale que tinha pedido para fazer isso. Aí, durante o julgamento, Kelsey foi considerado responsável pelos assassinatos da Anna, do William Stepson, que foi envenenado em 1922, e da Tilly Morrison, que também teria sido envenenada. E esses últimos eram casos Osage que eles não tinham solução até o momento, mas que pôde ter esse fechamento digno aí a partir das informações que foram dadas pelo próprio Kelsey. Então, a gente tinha algumas mortes de Osage, né, como esse William Stepson e a Tilly Morrison, aquelas mortes misteriosas, né, que alguns desconfiavam que era envenenamento e tal. Então, nesse momento, Kelsey acabou assumindo, né, admitindo essa culpa, e aí ele foi considerado responsável por esses assassinatos também. No dia 3 de junho, então, de 1926, o julgamento continuava a acontecer, mas uma nova tragédia chegou na vida da Molly e do Ernest. A filhinha deles, a Anna, de 4 anos, ela faleceu depois de uma doença grave. E assim, dessa vez não encontraram nenhum sinal de crime. E naquele mesmo mês, o Ernest mudou de novo o seu testemunho. Ele disse que não aguentava mais mentir pelo seu tio, que ele queria acabar logo com isso. Então, finalmente, o Ernest chegou ali no tribunal no dia 9 de junho, disse que ia dispensar os advogados de defesa, que ia retirar a alegação dele de inocência e que agora ele ia se colocar como culpado e ia contar toda a verdade. A Molly estava no tribunal e ela ouviu a declaração de culpa que o marido dela fez. Eles ainda eram casados e nessa época a Molly ainda defendia o marido, mas depois daquele dia ela parou de defender. No dia 21 de junho, o Ernest foi condenado à prisão perpétua pela morte da Rita, do Bill e da Nellie. Lembrando que a Rita e o Bill, né, era a irmã da Molly e o marido dela, né, o cunhado, e a Nellie, a moça que trabalhava na casa deles. Em julho, foi a vez do julgamento do Hale e do Ramsey pela morte do Henry Rowan, que é aquele ex-marido da Molly. E aí o Ernest testemunhou contra o tio no julgamento e disse que o Hale inicialmente queria envenenar o Henry. Tipo, não queria atirar nele, queria envenenar, mas que depois ele mudou de ideia. Depois de um mês de julgamento, né, com o Hale se defendendo até o fim, o júri finalmente estava ali prestes a chegar no veredito, só que eles entraram num impasse. Algumas pessoas do júri falaram ali na frente do juiz e de todas as pessoas, né, todo mundo que estava assistindo, que algumas pessoas tinham sido subornadas para defender o Hale. O juiz ouviu esse apelo e ele teve que refazer o júri. Então, gente, olha a confusão que tá dando. Então, assim, por conta disso, um novo julgamento ia acontecer, né? Porque você tem que refazer o júri, você tem que fazer um novo julgamento. Então, o novo julgamento só veio
Meses depois, em outubro, né, de 1926, e aí dessa vez ele não subornou ninguém, aparentemente, tudo saiu dentro dos conformes da lei. E aí esse júri formado, ele estava regular e ninguém mais falava em suborno, enfim. Aparentemente estava tudo ok. Aí no fim daquele mês, o rei e o Ransom foram considerados culpados pela morte do Henry, e a pena deles era prisão perpétua. Durante a época de julgamento, o Congresso americano aprovou uma lei para os Osage, proibindo qualquer pessoa não Osage de herdar aqueles direitos que cada Osage tinham desde a descoberta do petróleo. Depois do julgamento do Ernest, a Molly se divorciou dele no mesmo ano, ali em 1926. Ela chegou a se casar de novo com um homem chamado John Cobb e eles realmente tiveram um casamento feliz. Em 1935, o Bureau of Investigation, né, com o comando ali do Edgar, foi transformado para o nome que a gente conhece hoje, o FBI. A partir daquele ano, a agência ficou ainda mais conhecida pelo mundo todo e o caso dos Osage marcou o início dessa nova fase da polícia norte-americana. Em 1937, aos 50 anos de idade, a Molly faleceu por conta do diabetes. A história dos Osage marcou época, mas com o passar dos anos foi perdendo a força. Nem mesmo um filme com o ator Jimmy Stewart, de 1959, The FBI Story, que mencionou os assassinatos da família da Molly, fez tanta diferença assim para aumentar a conscientização do público sobre esse assunto. Em 1947, o Hale, ele foi solto com liberdade condicional, mesmo com a sentença de prisão perpétua, e ele viveu até os 87 anos de idade. O Ernest também foi solto, mas ele voltou para a prisão depois de um roubo. Nos anos 60, ele recebeu o perdão pelo governador de Oklahoma. O Tom White, que é o principal responsável, né, por encontrar os assassinos do condado de Osage, faleceu aos 90 anos em 1971 e ele sempre foi lembrado pelo FBI como um bom agente. Em 2017, o jornalista David Grann publicou o livro que a gente usou de base aqui, né, O Assassinos da Lua das Flores, que em inglês é Killers of the Flower Moon. Só que o livro, além de contar toda a história dos Osage e do reinado de terror que eles viveram lá no século XX, também aponta uma coisa bem incômoda. Na sua pesquisa, o David descobriu que algumas mortes de Osage continuaram acontecendo depois que o Hale foi preso. Acontecendo em menor escala, mas ainda acontecendo, talvez por intolerância aos Osage. De novo, não acharam nenhuma prova do que aconteceu de fato, mas é muito estranho, né? Se o Hale era o único mandante, por que as mortes ainda estavam acontecendo, né? Então, infelizmente, esse é um mistério que ainda vai ficar para essa história. O David, o autor, disse em uma entrevista, abre aspas, durante a minha pesquisa, comecei a perceber que isso era menos uma história sobre quem fez e quem não fez. Era realmente sobre uma cultura de matar e uma cultura de cumplicidade. Muitos desses assassinatos estavam sendo realizados por indivíduos que estavam lucrando com esse sistema muito corrupto de atingir os Osage. Muitas vezes se casando com as suas famílias e depois conspirando para matá-los para roubar seu dinheiro do petróleo e herança. Fecha aspas. No livro, ele conversou com os netos, parentes das vítimas e ficou muito claro o quanto tudo isso marcou gerações. Inclusive, alguns desses parentes tentaram fazer suas próprias investigações também, já que a polícia só julgou alguns dos casos, né? Dizem que pelo menos 24 pessoas Osage foram mortas sob circunstâncias misteriosas ou criminosas. Em 2023, o diretor Martin Scorsese adaptou o livro do David com um filme, né, que foi indicado a 10 Oscars em 2024. O diretor disse numa coletiva de imprensa na época do lançamento que foi a própria neta da Molly, a Margie Burkhart, que pediu para ele que o filme tivesse como tema central o casamento da Molly e do Ernest. Ela disse para o diretor que eles realmente se amavam de verdade. Só que essa fala da neta não teve o apoio de algumas pessoas, né, devido a tudo que aconteceu, né, do Ernest estar envolvido em tudo, incluindo muitos Osage não concordaram com isso. Um consultor de idiomas Osage disse na época do lançamento também que se alguém conspira para matar sua família inteira, não é amor, é abuso. Entre o fim do século XX e o início dos anos 2000, a nação Osage processou os Estados Unidos no Tribunal de Reivindicações Federais por má gestão de seus fundos do petróleo, que passaram de gerações a gerações. Até que em fevereiro de 2011, o tribunal pagou 330,7 milhões de dólares em danos para compensar aí tudo que os Osage estavam pedindo, né, especialmente sobre essa má gestão dos negócios que começaram desde a descoberta do petróleo naquelas terras. Além do valor em dinheiro, o acordo entre os Estados Unidos e os Osage firmou um comprometimento de maior cuidado com as terras e com a população indígena.
Atualmente, se estima que 15 mil Osage vivem nos Estados Unidos. Em Oklahoma, inclusive na cidade de Pawhuska, hoje existem vários hotéis, cassinos que recebem turistas por lá. Donos de riquezas vindas da descoberta de petróleo nas suas terras, os Osage se tornaram alvos de uma conspiração que durou anos. O caso, depois de ganhar proporções assustadoras, foi muito investigado pelo FBI e revelou uma teia de ganância, corrupção e assassinatos. Até hoje, os Osage continuam sendo um símbolo da luta dos povos indígenas pelos seus direitos, uma história que ecoa com um apelo pela preservação de dignidade e justiça. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Sara Moreira, que é nossa apoiadora na Aurelo.